Lusitânia Paixão, podcast da Grande Loja Simbólica da Lusitânia. E de repente começou uma guerra, primeiro silenciosa, depois ensurdecedora. Quase 2 anos depois e mais de 4,5 milhões de mortes no mundo, a pergunta é: a guerra está ganha? Não, infelizmente nós ainda não temos condições para dizer que esta guerra começou em março de 2020 que esteja ganha. Primeiro porque ainda existem muitos casos de Covid-19. Depois porque as variantes que têm surgido deixam-nos um bocadinho apreensivos porque não sabemos até quando vai durar esta guerra. Depois, a própria vacina, que tem um impacto muito positivo na prevenção das pessoas, também não abrange todas as estirpes que provocam o Covid. Aliás, como sendo uma doença relativamente recente, naturalmente a investigação científica ainda é muito precária em relação a esta situação do Covid. O que é que nós podemos dizer para nos tranquilizar? Que, de facto, desde que começou a campanha da vacinação, a situação começou a ficar mais estável, apesar de se manter ainda bastante receio, não só da parte dos profissionais, como dos próprios doentes. Dos profissionais, porque todos os dias nós podemos eventualmente estar perante um doente que está infectado com o Covid e, portanto, não sabemos até que ponto nós também nos podemos infectar. Portanto, esta situação de insegurança, apesar de todas as medidas que nós temos de prevenção, é sempre um risco. E para as pessoas também. Eu considero que, de facto, a maior parte das pessoas interiorizou a gravidade desta doença, cumpriu as regras que foram emanadas e orientadas nesse sentido, mas neste momento estamos numa situação em que o fio da condução das pessoas pode fragilizar e pode voltar outra vez a reativar a doença. Primeiro porque abriu-se a possibilidade das pessoas não usarem máscara. E o que nos preocupa é que o facto das pessoas não usarem máscara poderão não respeitar as situações que eventualmente possam surgir, como seja uma aproximação maior das pessoas, não terem os cuidados que deveriam ter na lavagem das mãos, no toque das coisas que eles vão poder tocar e, portanto, isso pode ser um elo, e nós esperemos que não, temos confiança que as pessoas tenham sofrido como sofreram com esta situação do Covid. Houve imensas pessoas que morreram, outras que ficaram muitíssimo doentes, foram internados nos cuidados intensivos e, portanto, isto foi uma marca muito negativa na vida das pessoas. Pensávamos inicialmente que esta marca seria uma marca efêmera, isto é, que passaria rapidamente, mas infelizmente isso não aconteceu. Aproximamos também do inverno. Aqui poderá haver também mais tarde alguma confusão, porque a sintomatologia do Covid pode ser semelhante a uma situação de gripe ou uma infecção vírica. Isto também nos deixa um alerta em relação às pessoas e, sobretudo, aos cuidados que devem permanentemente manter para tentarmos erradicar e conseguirmos controlar de forma definitiva esta infecção por Covid. Naturalmente que poderá haver outras situações pontuais do aparecimento da doença, mas que não seja com esta dimensão, nem com esta caracterização tão dramática como tem sido a infecção pelo Covid-19. Eu lembro-me que no ano passado, por alturas do Natal, foram toda a gente muito criticada, porque de facto foi tudo passar o Natal em família, e depois houve números verdadeiramente assustadores, aterradores desta doença. Corremos o risco de voltar a acontecer um novo Natal como o Natal do ano passado? Eu espero que isso não aconteça. O risco pode acontecer de aparecerem pessoas infectadas mais ou menos graves. Temos uma vantagem, é que o ano passado não havia ainda a vacinação na maior parte dos portugueses. Neste momento temos a garantia de que há uma proteção maior em relação à infecção do Covid, que as pessoas já têm mais segurança e, portanto, estarão mais protegidas. Mesmo que se vierem a adquirir a doença, provavelmente só em casos mais extremos, a doença será mais leve, mais ligeira, mas não deixa de ser uma doença preocupante em relação às pessoas. Naturalmente que a ansiedade que as pessoas têm em poder voltar a conviver com a família de uma forma natural, isso não será exatamente como antes do aparecimento do Covid. Todavia, as pessoas irão, provavelmente, e é isso que nós pensamos e desejamos, fazer a sua ceia de Natal, a sua passagem de ano dentro do seio familiar,
mas temos que pensar que também tem que haver alguma sensatez, não alargar muito o leque de pessoas que estarão envolvidas, exatamente para impedirmos que possa surgir uma surpresa negativa. Isto seria altamente desgastante em relação à população em geral, em relação aos profissionais de saúde, em relação às famílias, porque aqui houve um isolamento muito grande nas famílias, tiveram que alterar os seus hábitos, muitas delas distanciaram-se dos familiares mais próximos, sobretudo com mais idade, com receio de os poderem infectar. Portanto, esta não é a situação normal de sociedade que nós desejamos. E eu penso que, devido às consequências todas que originou a infecção por Covid, que foram muito graves, que a maior parte das pessoas interiorizou esta gravidade da doença e, naturalmente, tenho fé e confiança que elas irão respeitar, na sua maior parte, as regras que são exigidas para que consigamos controlar esta infecção. É sempre uma preocupação, ainda não estamos livres dela e esperemos que a curto prazo isto estabilize e voltemos a ter uma vida mais normal, porque normal como tínhamos antes do Covid ainda vai demorar algum tempo, provavelmente 1 ou 2 anos até nós podermos estabilizar as nossas relações, os nossos contactos, a nossa forma de estar em termos sociais e na família. Nesta guerra assistimos a várias batalhas. Uma batalha que parece que foi ganha são os 85% de vacinações completas. Isto é uma vitória estrondosa, não só atribuível, claro, ao Sr. Almirante da IMEL, mas a toda uma equipa gigantesca que tomou parte nesta operação. Foi uma batalha ganha. Sim, sem dúvida. Aliás, nós tivemos a felicidade de ter pessoas altamente qualificadas que se revelaram pela forma como trabalharam e que conseguiram ter um impacto tão grande nas pessoas, para além da vontade que cada um de nós tinha em ser vacinado, mas conseguiram identificar todas as faixas etárias, conseguiram que as pessoas tivessem uma adesão excepcional, conseguiram que, de facto, a população em si se envolvesse e as medidas que foram tomadas pelo governo foram medidas eficazes. Naturalmente que o início do aparecimento da doença originou a que as pessoas tivessem um desejo. Aliás, eu lembro-me de muitos doentes relatarem quando chegavam à consulta e disse: doutor, eu já me pediram para fazer a vacina, portanto eu já estou vacinada, já estou salva, já não vou ter o Covid. Portanto, todo este impacto positivo que a vacinação teve, e nós temos que nos regozijar pelo facto de sermos um país que conseguiu obter 85% da população já vacinada, e portanto isto é, no fundo, um sucesso em relação a esta doença. E este sucesso nem todos os países o conseguiram. Nós tivemos a sorte de que as pessoas aderissem em massa, de que os próprios profissionais se disponibilizassem, muitos deles até à exaustão, e tivemos a felicidade enorme de ter um militar com a categoria que nós tivemos com o vice-almirante, que permitiu tornar a distribuição da vacina de uma forma organizada, com respeito por todos e, sobretudo, com uma eficácia que inicialmente nós não pensaríamos que fosse tão grande. Eu acredito que se não fosse eu, nós provavelmente não teríamos uma eficácia tão grande em relação à abrangência que nós tivemos da população vacinada. Por outro lado, recordo-me que houve um dia ou dois em que os portugueses vieram para as varandas bater palmas aos profissionais de saúde. Eu sei que tu estiveste muito envolvida, também até à exaustão. A última pergunta. Soube-te bem as palmas dos portugueses? Sinceramente, não foi das coisas que mais me satisfez. Vou dizer porquê. Porque só quem viveu o período de gravidade dos doentes Covid e a forma como nós trabalhamos, é um dever do médico ou do profissional de saúde trabalhar e dar o seu melhor para poder salvar as pessoas e, portanto, a manifestação que as pessoas tiveram em relação ao bater das palmas foi uma situação de reconhecimento pelos profissionais e tem um mérito enorme, portanto, foi a forma que eles encontraram de poder manifestar a sua satisfação pelo procedimento que os médicos e os profissionais da saúde tiveram, mas foi uma situação pontual, ficou um bocadinho perdida naquela situação.
e nós continuamos a trabalhar nas mesmas condições, com os mesmos recursos e sobretudo com o mesmo sofrimento. Nunca sabemos se chegamos a casa infectados, se temos que nos isolar ou se temos que nos afastar da família. Isto sim, isto é a vivência que eu até relato que o primeiro doente que eu tive Covid foi logo no início de março. E eu vim para casa no dia dos meus anos para ficar em isolamento, porque tinha tido um contato com uma pessoa positiva, felizmente não tive a doença, mas foi uma situação altamente marcante, ter que te afastar da família, ter que me isolar, ter que estar em casa sozinha, sem contacto nenhum com ninguém. Portanto, são coisas que nós nunca esperávamos no século XXI passar por esta situação. Por isso, eu tenho um grande reconhecimento em relação a todas as pessoas que estão envolvidas na saúde, e aqui envolvidas na saúde passa pelos bombeiros, pelo INEM, pelas Forças Armadas, pelos os profissionais que estão mais diretamente ligados à saúde e pela sociedade em geral, que de facto colaborou connosco, conseguiu ter possibilidade de se isolar em relação à doença e cumpriu as regras na sua generalidade. E o próprio governo também orientou, como é evidente, as coisas de forma a podermos satisfazer uma necessidade muito importante, que era o controle desta infecção. Fomos um país de boas práticas, um país de boas regras, um país de cumprimento, como é habitual nos portugueses. Os portugueses, quando chega o ponto exato para se poderem manifestar ou cumprir, eles cumprem. E, portanto, é uma felicidade ser portuguesa e, sobretudo, é uma sorte para nós podermos obter este sucesso que tivemos até agora. Espero que, de facto, isto fique controlado, que não apareçam mais casos graves e que comece a diminuir e passar a uma situação residual de uma doença comum, como as outras, mas ainda vai levar algum tempo até normalizar. Antonieta Dias, médica, guerreira de uma guerra que não foi declarada. Nós só temos a agradecer e continuarmos juntos.